Saímos da Primeira Grande Guerra com a criação da Liga das Nações e do Banco de Compensações Internacionais, em inglês o Bank for International Settlements, o BIS, e a proposta para reconstruir o mundo depois daquela guerra que havia sido extremamente cruel, longa, 4 anos, a proposta para reconstruir a economia do mundo era: vamos voltar ao padrão ouro, que a prosperidade voltará. Mas vamos pensar um pouquinho como é que se gerou a crise. Primeiro, esse padrão ouro do final da Primeira Guerra é um padrão ouro onde conta como ouro, nas reservas do Banco Central, o ouro mesmo, é óbvio, e as moedas conversíveis. Quer dizer, o Banco da Inglaterra pode dizer: eu estou lastreado, da Inglaterra não, da Itália, eu tenho um lastro aqui de 50% de ouro cobrindo as moedas italianas que estão em circulação. Como é que é esse ouro aí que você tem? Bom, tenho aqui, sei lá, 1 tonelada de ouro, depois eu tenho dólar, que é conversível em ouro, eu tenho libra esterlina, que é conversível em ouro, e eu tenho francos franceses, que é conversível em ouro. O que é isso, hein? Como é que se chama essa prática aí? Ela está fazendo o quê? Ela está multiplicando a quantidade de ouro disponível para o sistema financeiro internacional. Porque em vez de a Itália ter que ter ouro, basta ela ter moedas que têm ouro. Tá certo? Então, face à escassez de ouro que existia no mundo, eles bolaram isso, que é uma moeda que tem ouro vale como ouro. Já é uma fajutada. Vamos ver se eu faço isso aqui num sistema de balancetes. Faltava ouro. Havia consciência da escassez de ouro. Então, o que acontece? Todos os países têm que ter, vamos dizer, 40% de sua moeda em circulação lastreada em ouro. E vamos dizer que nós tenhamos 100 toneladas de ouro no mundo. Então, os Estados Unidos, balanceiro do Banco Central, ele tem no ativo e no passivo. No ativo ele tem, digamos que ele tenha tudo, 100 toneladas de ouro. E tem em circulação, portanto, equivalente a 200 dólares. Vamos dizer que $1 é 1 tonelada de ouro. Uma coisa mais razoável aqui. 200 trilhões, 200 bilhões. Isso aqui é números que eu estou chutando, né? 200 bilhões de dólares. Cada dólar tem uma quantidade específica de ouro. Agora, o Banco da Itália, que eu estou usando como exemplo, ele precisa se lastrear em ouro. Ele diz o quê? Eu tenho 100x de dólares. E, portanto, eu posso emitir 200 bilhões ou qualquer coisa de... Eu tenho 100 dólares e o dólar tem ouro e eu posso emitir, então, 200 milhões de liras. É como se ele tivesse o ouro aqui, mas ele não tem, ele está usando o ouro desse cara, desse outro banco. E assim por diante, ele está multiplicando a disponibilidade de ouro. Como é que isso complica? Esse é o regime, pela ausência de ouro, ficou valendo como ouro moedas lastreadas em ouro. Certo? Como é que isso complica? Se há uma crise, vamos pensar, na Itália, o que o Banco Central da Itália, ou uma crise no mundo, o que o Banco Central italiano vai fazer? Ele vai depositar o seu ouro, peraí, não é a crise, na Inglaterra. Vai haver um movimento dos países que têm moeda estrangeira como reservas, no sentido,
eles vão para os países que têm ouro em reserva quando há uma crise. Então, você começa a desconfiar do Banco da Itália, ele pega os seus depósitos e põe na Inglaterra, que já está com problema, já está cheio de ouro, ou põe nos Estados Unidos. O mecanismo padrão ouro fica atrapalhado. Você tende a se defender, cada país, movimentando depósitos para o país que tem ouro. Então, a Inglaterra tem uma crise, há uma fuga do ouro que está depositado na Inglaterra, ou da moeda que está depositada na Inglaterra, para os Estados Unidos que tem ouro. Em vez de você... A Inglaterra tem um déficit no balanço de pagamentos. Ao invés de você aplicar na Inglaterra, você fala, o negócio aqui não vai funcionar. Então eu tiro o dinheiro do Banco da Inglaterra e ponho no Banco dos Estados Unidos. É o inverso da situação anterior. Na situação anterior, antes de 14, a Inglaterra vai ter uma crise. Eu tenho problema de balanço de pagamento. Eu sei que os outros bancos vão ajudá-la. Eu sei que ela vai levar a taxa de juros. Eu tenho confiança no sistema bancário inglês, eu faço depósitos na Inglaterra das minhas moedas. Eu não sou inglês, sou francês, italiano, alemão, brasileiro. Resolve a crise da Inglaterra. Agora, não, a Inglaterra não tem ouro suficiente, ela tem dólar. Eu não ponho dinheiro na Inglaterra, eu ponho nos Estados Unidos, que é conversível. Então, há uma escassez de crédito por causa, mesmo desse sistema, que é o Foreign Exchange, Golden Exchange System, não é o... em português nunca havia tradução, não é o regime padrão ouro, é um regime do padrão divisa ouro, vale como ouro o dólar. E que foi construído assim de propósito, porque havia uma escassez de ouro no mundo. Então, as crises o banco inglês, o banco francês, o banco americano, já não cooperam entre si, por causa da estrutura de dívidas e créditos que tem, por causa da diferença das experiências diferentes que eles têm em termos de inflação. Né? A Alemanha com medo, a França com medo, a Inglaterra e os Estados Unidos com menos medo. E porque esse regime de foreign exchange, de exchange golden, um regime padrão ouro baseado em reserva, gera uma instabilidade. Você foge para o centro que tem ouro. E não para o país que está com balanço de pagamentos em crise. Aí está o começo do problema da crise de 30. Nos anos 28, 29 e 29, a Bolsa de Valores americana está subindo, e os Estados Unidos estão tendo um mau desempenho econômico, não está crescendo muito rápido, a indústria já está afetada, e está recebendo recursos da Europa que vão aplicar nos Estados Unidos, inclusive na Bolsa de Valores. Vamos dizer, a opinião pública americana está irritada com aquela elevação da Bolsa, ela acha que é um movimento especulativo, pouco duradouro, e que aquele movimento está diminuindo a oferta de crédito para atividades produtivas. Os bancos estão carregados de empréstimos para especuladores que estão comprando ações e falta crédito para a agricultura e para a indústria. Os europeus e os ingleses, que se distinguem, como vocês sabem, estão vendo os Estados Unidos com algum superávit no balanço comercial e recebendo capitais financeiros desse país, enxugando o capital financeiro que está no mundo, ao invés do que deveria ser o padrão ouro. E os Estados Unidos está com o seguinte dilema: o que fazer com a Bolsa de Valores? É interessante pensar que isso é exatamente mesmo parecido, ou muito análogo, para não exagerar, com a crise de 2008 que nós vamos estudar em seguida. O preço dos imóveis está subindo, e a taxa de juros não está alta nos Estados Unidos.
o Federal Reserve discute várias alternativas para acabar com a especulação na Bolsa. A primeira é uma alternativa parecida com a da Dilma, no grito. Ela pede para os bancos privados não dirigirem seus créditos para especuladores da Bolsa. Por favor, é uma pressão do Banco Central para que eles financiem a produção e não a especulação. Isso havia dado certo numa crise anterior americana. Então, a primeira tentativa é ver se, no papo, vamos dizer assim, eles conseguem diminuir o crescimento da Bolsa de Valores. A segunda alternativa discutida era dar uma súbita elevação da taxa de juros, digamos, de 3 para 10, um tratamento de choque, a Bolsa cairia e depois eles voltariam com uma taxa de juros compatível com o nível de atividade americana e do resto do mundo. O mundo não está crescendo rápido. Então a Bolsa de Valores está lá, se fosse uma prova de SLM, olhando a Bolsa de Valores tem alguém dizendo aumenta a taxa de juros, aumenta a taxa de juros. Mas olhando o nível de atividade europeu e americano, não dá para aumentar, a economia está crescendo devagar. Esse é um dilema. É muito fácil criticar, puxa, deixaram a Bolsa crescer tanto, mas como é que evita isso? Mesmo em 2008, como é que evita o movimento especulativo? Mesmo que os movimentos especulativos tenham a seguinte natureza. Os novos clássicos acham que o mercado é eficiente, ninguém ganha do mercado, e especulação é uma bolha, é um evento casual, né? É um acontecimento esporádico. Mas a operação do mercado financeiro é diferente. Mesmo que eu não acredite que o preço dos imóveis americanos é um preço duradouro, sustentável, se você quiser, vale a pena ganhar muito dinheiro especulando com imóveis, desde que eu saiba quando eu tenho que entrar e quando que eu tenho que sair. Se todo mundo acha que o preço da bolsa, dos imóveis ou das ações vai subir, um banco não vai ficar dizendo não vai subir nada, besteira, mentira. Ele vai dizer, você acha que vai subir, eu vou comprar. E vou esperar subir. Aí sobe. Eu acho que já está louco, vou embora. Não é irracional. Eu sei que é uma bolha, mas eu vou especular nela e vou ganhar muito dinheiro. Só que eu preciso saber quando entra e quando sai. Muito diferente esta visão da visão das expectativas racionais ou de mercados eficientes. E o que fazer com a Bolsa Americana? Esse era o dilema. Primeiro, no papo. Segundo, um aumento bem grande da taxa de juros, depois voltar ao normal. Ou seja, dá uma freada de arrumação, né? Dá uma brecada para ver o que acontece e depois volta à situação normal. A política do Federal Reserve é uma política complicada. Veja, o Banco Central Americano é uma federação de bancos. E o Federal Reserve de Nova York, que é o banco central que tem experiência internacional, ele, numa certa época, e nessa época assim, ele dependia para certas decisões do Federal Reserve de Washington, quer dizer, do Federal Reserve System nacional. E a conclusão foi que ele elevou a taxa de juros, gerando uma queda abrupta da Bolsa de Valores. Qual a consequência de uma queda abrupta de um preço de um ativo tão importante como a Bolsa de Valores? O que acontece no sistema financeiro? Vou dar exemplo. Quando o dólar foi em 2002, 2003, o Lula era candidato com chances que era o candidato que provavelmente ia ganhar. O dólar foi de sei lá quanto para 2,50. O que aconteceu no sistema financeiro brasileiro? Isso fazem 9 anos, será que vocês já liam os jornais? Não sabe o que aconteceu? A Sadia quebrou e foi comprada pela Perdigão, que é muito menor.
Por que ela quebrou? O que salsicha, frango e peru tem que ver com o dólar? Ela estava numa posição vendida. Ou seja, ela estava especulando, ganhando dinheiro com o dólar para baixo, com o dólar com essa tendência. E com derivativos muito complicados, emitidos pelos bancos, que eram opção de compra, opção de venda, sei lá como, que quando o dólar baixava, ela ganhava muito dinheiro. Quando o dólar subia, não tinha limite. E subiu. Bom, ela não conseguiu honrar os derivativos. E daí? Ficamos sem salsichas? O que acontece? Quem detém quem é o outro lado dessa operação? Eu fiz uma operação com alguém que se o dólar caísse, eu ganhava. E se o dólar subisse, esse alguém ganhava. Se o dólar caísse, eu tinha um ganho limitado. E se o dólar subisse, eu tinha um ganho, uma perda ilimitada. Quem é o outro lado? Eu não faço essa operação com a parede, nem com o governo, nem com um professor de derivativos. Eu faço uma operação com outro investidor. Provavelmente um banco. No caso, eram bancos. Os bancos que inventaram essa operação. E os bancos tinham lá no balanço, se o dólar subir, eu vou ganhar X da Sadia. Portanto, se o dólar subir, eu não vou perder. Só que a Sadia não conseguia pagar. Era muito dinheiro. O que acontece com o banco? Vai ter uma perda. Não é? Grande. E não foi só a Sadia. A Sadia está relatada num artigo da revista Piauí, muito divertido, se vocês quiserem ler, uma Piauí antiga. Mas teve problema, dizem, né? A Sadia, o Votorantim e várias empresas. E os problemas das empresas são problemas dos bancos. Aí o Votorantim virou o Banco do Brasil, o Banco Votorantim. A Sadia foi comprada pela Perdigão, que era muito menor do que a Sadia. Hoje é Sadia Perdigão, ótimo para Perdigão. Houve uma crise no sistema financeiro brasileiro, grande, que foi acomodada por fusões de bancos e de empresas. Certo? Não há crise de variação de preço de ativo, ação, imóveis, dólar, o que vocês quiserem, que não tem impacto no setor financeiro. E dependendo da variação, é uma crise que o sistema financeiro não consegue suportar. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando da crise de 30, o preço da bolsa que vai lá para baixo. O que acontece? Os bancos começam a enfrentar dificuldades. Eles esperavam receber do corretor Johnson, não sei quem é, estou inventando, $1 milhão de empréstimo. O Johnson ligou para ele e falou, olha, não tenho mais o dinheiro, as ações que valiam $1 milhão estão valendo agora 200. E depois se suicidou. Não é o caso, mas muitos fizeram isso. O banco não se suicidou, ele teve perda, contraiu empréstimos, por aí começa a recessão. Tá certo? Como resolvê-la? Porque ela começa em 28, 29 e continua. O desemprego vai a 30%. Como resolvê-la? A solução é, entre aspas, keynesiana. Tem que criar empréstimos, fazer empréstimos e fazer gastos. Não é isso? Dar liquidez para o sistema bancário, porque ele está perdendo ativos, a liquidez está se reduzindo. No regime de padrão ouro que está vigorando, ele não pode fazer isso. Ele não pode expandir a liquidez. Se a Inglaterra expandisse a liquidez, fala, vou emitir acima do que permitido pela conversibilidade, o que acontece com o ouro? Vai todo embora. Indo embora o ouro, fala, esses caras estão fazendo uma política heterodoxa, dinossauro, são gregos, são brasileiros, né? Fazer sozinho não dá. Ele perde capital. O que ele queria fazer, ampliar o crédito, ele acaba fazendo o contrário. Foge todo mundo da Inglaterra, ou fugiria todo mundo dos Estados Unidos. A outra alternativa seria desvalorizar, também não pode. Então o mundo passa a viver deflação e desemprego e deflação. Os preços começam a cair. E aí o Keynes está falando lá na Inglaterra, começa a dar palestras, que se vocês pensarem um pouquinho, são propostas práticas. Eu estou com dor no pé,
Pode aparecer um psicanalista e dizer, olha, você está, como é que chama? Somatizando o amor que você tem pela sua mãe. Mas está doendo o pé, né? Um homem prático vai no ortopedista, arruma o meu pé, né? A proposta básica do Keynes, olhando para a Inglaterra, em longo desemprego, é, bom, se não tem demanda, vamos gerar demanda. Mais crédito, mais déficit. Quer dizer, política monetária expansionista e política fiscal expansionista. Não é, o começo das suas palestras não é ele não tem a teoria pronta. Ele está falando como um homem envolvido com política econômica. Ele é um retórico, ele está tentando persuadir as autoridades inglesas a fazer alguma coisa. Livre-se do padrão ouro. Ele fala, o título desse livro, Golden Fetters, Grilhões de Ouro, é uma expressão que o Keynes usa. Vamos nos livrar dos grilhões de ouro. Essa é uma linha. O Hayek, que vem lá da Áustria, fugindo do Hitler, é um professor austríaco, da escola austríaca, fala, não vai funcionar. Ele tem um argumento microeconômico. Você vai, que aliás eu não entendo, lendo esse livro eu não entendi, você vai distorcer o funcionamento da economia de mercado e vai ter, para usar a linguagem de 2012, vai ter um voo de galinha, vai crescer um pouquinho e depois vai decrescer. Essa recessão, do ponto de vista do Hayek e de vários economistas conservadores, ela é o resultado do excesso de liquidez que houve no passado ou do excesso de especulação. Vamos purgar isso. Essa recessão é saneadora. Ela vai fazer com que algumas empresas entrem em falência porque não eram competitivas. Vai fazer aumentar o desemprego para os trabalhadores entenderem que talvez eles não possam ganhar o que eles queriam ganhar. E nós vamos ter uma recessão e depois recuperar. Essa é a linha do Hayek. Intervir vai ser artificial. Não vai funcionar. Você vai gerar um pequeno ganho e depois deixa de crescer. Isso ocorre, vamos fazer que seja em 1930, ocorre há 82 anos atrás. Quase um século. E se vocês lerem os jornais, a mesma discussão está em pauta hoje. O Tea Party fala que é uma posição radical. Hoje ela é mais... Esse debate, vamos dizer, entre as pessoas ilustradas, o radicalismo é menor. Né? Vamos dizer, a direita e a esquerda, entre as pessoas ilustradas, é menor. Mas entre a extrema-direita, o Tea Party e a extrema-esquerda, ele é mais forte. E é o mesmo debate de antes. A proposta de austeridade para a Grécia é uma proposta que corta, sofre, passa por recessão, mas isso restabelece a confiança dos capitais internacionais e nacionais que voltarão a investir na Grécia. É uma proposta parecida com a do Hayek. E a proposta do Hollande, que é o novo primeiro-ministro, presidente francês, que não sei como é que é ainda, mas é simpática. Vamos recuperar o crescimento com austeridade. Aí que vamos ver como é que funciona. É o mesmo debate dos anos 30. Veja, há um imobilismo de todos os países envolvidos, França, Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos, imobilismo causado por uma que se chamava, não sei se chama hoje ainda, uma barreira mental. A barreira mental é não pensar sobre uma coisa que você nunca pensou. Um exemplo é o cara que põe o óculos aqui e fica procurando o óculos em todos os lugares. Pô, perdi o óculos. Ele está sofrendo uma barreira mental. Se ele procurasse num lugar pouco esperado, né, na testa, ele ia achar o óculos. Ou se ele está preso na sauna, faz assim com a porta, faz assim, fica desesperado e esquece que a porta da sauna abre ao contrário. Esse é o ethos do padrão ouro. O governo não pode ter déficit público. A política monetária tem que obedecer às regras do padrão do ouro. O que é ter uma moeda sem ouro? Não faz sentido. É uma loucura. É uma coisa artificial, temporária, não natural.
A retórica dessa discussão, do lado dos conservadores, o argumento sempre é: não é natural. A palavra natural hoje tem um problema. Qual o problema da palavra natural hoje? Alguém? O natural é hoje dado? É realmente natural? O natural em 2012 é natural? Quem sabe quem é a Dolly? Quem é a Dolly? É uma ovelha natural? Hã? Não, mas nós estamos com poder de... A biotecnologia gera um poder de manipulação da natureza que o natural passa, não é mais dado. Tá certo? Na época do Freud, o comum era as mulheres serem histéricas, por causa da repressão, vamos dizer, uma versão de economista sobre psicanálise. Né? Histérica porque ela era reprimida, não podia ter uma vida sem obedecer à ética ou à moral vitoriana. E os homens também eram histéricos. O diagnóstico era esse. Hoje não há histéricos. Eu acho que há, mas os psicanalistas dizem que não há. Hoje há depressão. Então, a doença mental não é natural, depende da sociedade em que você está inserido. Depois, nós estamos preocupados com o aquecimento global. Estamos mudando a natureza. Não é verdade? Não é só a Dolly, é célula-tronco, soja transgênica, e por aí vai. Mais a destruição da natureza que o desenvolvimento econômico tem gerado. Então, hoje não se fala mais em natural, se fala em neutro. Mas, nos anos 30, não é natural que a moeda não seja ouro. Como é que vai emitir? Nós acabamos de voltar à conversibilidade. A Alemanha, numa situação razoável, porque a taxa de câmbio dela estava bem desvalorizada, parece com hoje, né? A França, sentada em cima do ouro, cheia de ouro, com medo da inflação, não ia expandir liquidez de jeito nenhum. A Inglaterra, com problemas de conversibilidade, mas aguentando firme. E os Estados Unidos, cheio de ouro, com superávit comercial e com restrição de crédito. É o padrão ouro que está travando o ethos do padrão ouro, o ethos quer dizer as regras do padrão ouro, que estão travando a solução da crise. Segundo o Eichengreen. O Kindleberg dizia, não, se o Banco da Inglaterra fosse ainda o Banco Central do mundo, poderia operar. O Eichengreen dizia, não é verdade. Porque, primeiro, ele nunca trabalhou sozinho, ele precisava da cooperação dos outros. Segundo, ele estava num ambiente, num mundo, uma consciência, o mundo tinha uma consciência da economia diferente da consciência que ele tinha antes. Os sindicatos eram fortes, o desemprego era um conceito importante. Tem mais, o déficit público era difícil de controlar, porque uma das razões da Primeira Grande Guerra Mundial era a existência de minorias nacionais em outros países. Então, tinha alemão na Tchecoslováquia, como é que chama? Talvez Boêmia, não sei, o sueto. Tinha húngaro no Império Austro-Húngaro. Tinha várias minorias distribuídas em outros países. Depois da Segunda Guerra, da Primeira Guerra, o resultado foi o estabelecimento de votações proporcionais e não majoritárias, para dar voz para essas minorias. Está certo? Então, uma política econômica diferente era, por exemplo, para cortar o déficit público, se fosse o caso, era barrada por esse novo sistema político onde as minorias tinham algo a dizer.